Boa noite. Jurista Luiz Edson Fachin é sabatinado no Senado. Votação em plenário fica para terça que vem. Em depoimento à CPI da Petrobras, doleira canta. Ex-deputados federais ficam calados. Paralisação de motoristas de ônibus complica a vida de milhares de paulistanos. E eles prometem novos atos como o de hoje. Carro de luxo fica destroçado após bater na Marginal Pinheiros. Polícia suspeita de racha. Carro de luxo fica destruído após bater na Marginal Pinheiros. O condutor e um passageiro ficaram feridos. A polícia suspeita de racha. Marcas de mais um acidente na madrugada. Por volta das 3 horas da manhã de hoje, um veículo desgovernado invadiu o canteiro central da via e só parou ao bater contra esta árvore. O acidente foi na Marginal Pinheiros, sentido rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte do Socorro. A polícia suspeita de um possível racha. No boletim de ocorrência feito no 11º DP, o caso foi registrado como lesão corporal culposa e responsabilizou o motorista por trafegar em velocidade incompatível. Ainda segundo o boletim, o carro estava em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle. Este é o segundo acidente com características de racha aqui na cidade de São Paulo em menos de uma semana. Para a polícia, todas as grandes avenidas da capital são alvo de interesse dos motoristas que participam de rachas pelos mesmos motivos. Grande extensão, vias largas, asfalto em bom estado, sem buracos ou desníveis e principalmente pela proximidade com locais de grande concentração de bares e pessoas. Para quem trabalha à beira da Marginal Pinheiros, veículos em alta velocidade são comuns, principalmente durante os finais de semana. Depois de 11h30, meia-noite, na madrugada, às vezes acontece sim de ter 2, 3 carros que passam, geralmente esses carros de luxo, BMW, essas coisas assim. De acordo com a polícia, a maior dificuldade para caracterizar um caso como racha é a presença dos veículos envolvidos, já que a maioria das vezes que a direção perigosa resulta em um acidente de trânsito, apenas um veículo permanece no local e os demais motoristas acabam fugindo. Segundo a Secretaria Municipal dos Transportes, as duas marginais lideram o ranking das avenidas e ruas da capital com o maior número de acidentes fatais de trânsito registrados no ano passado. Foram 39 na Tietê e 31 na Pinheiros. Em entrevista ao site de notícias G1, o motorista do Camaro afirmou que estava a 60 km por hora no momento do acidente. O dia foi difícil para quem depende de transporte público na capital paulista. Motoristas de ônibus cruzaram os braços durante 2 horas para reivindicar reajuste salarial. Todos os 29 terminais da cidade pararam entre as 10 da manhã e meio-dia. Ônibus vazios, motoristas parados e muitos passageiros confusos. Agora eu não sei o que eu faço. O que você pretende fazer agora? Eu não sei, se desse para ir a pé, eu até pretendia ir a pé. A paralisação de 2 horas, das 10 da manhã ao meio-dia, foi simultânea nos 29 terminais da cidade. E aí, São Paulo está todo parado. No Dom Pedro II, todas as linhas pararam. A greve foi convocada pelo Sindicato dos Motoristas e Cobradores. Eles pedem aumento de 7% nos salários, mais a inflação acumulada. Só que as empresas oferecem apenas o reajuste da inflação até abril, que foi de 7,21%. A categoria também luta por melhores condições de trabalho. Não tenha dúvida, nós temos uma assembleia já convocada, tá certo, para quinta-feira, às 16 horas, na rua Pirapitigui, tá certo? Ali os trabalhadores vão decidir. Se daqui até lá tiver uma nova proposta, vamos fazer a avaliação, se é aceita ou não. Caso ela seja recusada, nós vamos tirar aí a nossa forma de protestar. O terminal Parque Dom Pedro é um dos mais importantes de São Paulo. Recebe por dia 160 mil passageiros e atende linhas de ônibus para as mais diversas regiões da cidade. Mas para a grande maioria que veio aqui hoje, foi preciso redobrar a paciência e esperar.
O metrô era uma alternativa, mas não para todos. O Douglas e a Tamires moram em Pedreira, no extremo da Zona Sul, onde não há metrô. O jeito foi esperar pelas duas conduções de sempre para voltar para casa. Não tem. Não chega até lá, só tem estação de Jabaquara e a gente mora na estrada da Alvarenga. Não tem nada a ver com a Jabaquara, entendeu? Ao meio-dia, as linhas voltaram a funcionar e com catracas liberadas para quem aguardou. Muita gente chegou atrasada ao trabalho. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte diz que considera intempestiva a manifestação da categoria, pois ela ocasiona sérios transtornos à mobilidade dos paulistanos. Ainda de acordo com o sindicato patronal, desde o final de abril, eles negociam com os motoristas os termos da nova convenção coletiva de trabalho, com data base neste mês de maio. Na CPI da Petrobras, ex-deputados federais presos na Operação Lava Jato respondem apenas alguns questionamentos e permanecem calados. O ex-deputado Luiz Argolo, do Solidariedade, é suspeito de ligações com Alberto Youssef. Há indícios de que ele repassava dinheiro de origem ilícita, recebia pagamentos e de que suas atividades operacionais eram financiadas pelo doleiro. Na CPI, apenas disse que não tem nada a ver com a corrupção na Petrobras. Depois, foi a vez do ex-deputado André Vargas, ex-PT. Segundo a Polícia Federal, empresas dele e do irmão, Leon Vargas, eram subcontratadas para fornecer material publicitário para o Ministério da Saúde e para a Caixa Econômica Federal. Dentro da nossa estratégia de defesa, nós estamos praticamente tomando conhecimento. Nem tomamos conhecimento ainda de tudo aquilo que foi apresentado. Então, portanto, é por essa situação que nós optamos pelo silêncio. André Vargas também foi questionado se tinha recebido visita de petistas na sede da Polícia Federal em Curitiba. E realmente recebi, porque todos os meus familiares são filiados ao PT. Então recebi realmente visita de petistas, porque são meus familiares. Pedro Correia, do PP, seguiu a mesma estratégia do silêncio. Apenas respondeu algumas questões. Segundo o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, Correia recebeu propina no valor de R$5.300.000 na Operação Lava Jato. Eu gostaria de saber onde é que está esse dinheiro. Eu não tenho conta no exterior. Meu patrimônio diminuiu. Eu tenho uma movimentação financeira que eu mostro e que é compatível com a minha renda. O que eu tenho na minha vida é de herança. Correia diz que conheceu Youssef em aniversário. Depois de 2005, 2006, por aí. A CPI ouviu também a doleira Nelma Kodama. Ela é acusada de atuar em parceria com Alberto Youssef no esquema da Operação Lava Jato. No depoimento, ela disse que não transportou dinheiro na calcinha. A doleira informou que levava os 200 mil euros no bolso no momento em que foi detida em Cumbica. Exatamente aqui. Nelma já foi condenada a 18 anos de prisão por evasão de divisas, corrupção ativa e organização criminosa. Questionada se era amante do doleiro Alberto Youssef, ela ironizou e cantou. Eu vivi maritalmente com Alberto Youssef do ano de 2000 a 2009. Amante é uma palavra que engloba tudo, né? Amante é esposa, amante é amiga. Tem até uma música do Roberto Carlos, né? Amada amante, amada amante. Não é verdade? Senhora Nelma, eu, como presidente desta CPI, nós não estamos aqui no teatro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Bom, qualquer pessoa que lia qualquer notícia sobre a Operação Lava Jato esperava a qualquer momento o surgimento do Alexandre Padilha, porque esse elo do Alexandre Padilha com André Vargas é óbvio. Não há, então, assim, uma surpresa em relação a isso, muito embora que traga uma informação nova. É um relatório da Polícia Federal do indiciamento de André Vargas, que, como se sabe, está muito enrascado e está levando com ele o Padilha, que atualmente é secretário de Relações Institucionais do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que vai dar daqui a pouco entrevista para o Rodolfo Gamberini aqui.
Pois é, mas hoje acontece essa notícia do Padilha no dia que tivemos muitas cantigas, né? A doleira apaixonada pelo Youssef cantou Amada Amante, o meu amigo Sérgio Reis cantou Panela Velha lá na Câmara e ficou tudo uma festa. Mas essa cantoria me lembrou o verbo to sing, cantar em inglês, que era um verbo usado pelos mafiosos. Aqueles que cantavam, que delatavam, terminavam mortos. E essa delação, que agora está promovendo prisões em massa no esquema da Operação Lava Jato, agora são premiadas e são contestadas. Ontem, o relator da CPI da Petrobras, Luiz Sérgio, do PT do Rio, disse que não deveríamos levar em conta a delação do Youssef, que é um bandido que já está preso pela 8ª vez. Bom, acontece o seguinte, o Roberto Youssef é um bandido, aliás, um bandidinho de quinta, um vagabundo, né? Doleiro lá do norte do Paraná, que já tinha sido preso 7 vezes quando operou um esquema bilionário usando dinheiro nosso, da Petrobras. Então, o Luiz Sérgio tinha que prestar atenção nisso e lembrar quem é que mandava na Petrobras na época em que ele entrou lá. E quem mandava no Ministério da Saúde na época em que o André Vargas levou para lá a Labogem. A Labogem me lembra me traz uma nova conexão, não mais com a máfia, mas com o Nordeste. É o serviço labrogeiro, um serviço mal feito. Isso tudo é um serviço muito labrogeiro. E é muito bom que a delação premiada de bandidos, porque só quem pode fazer delação premiada é bandido mesmo. Aliás, se contestou o Marcos Valério por causa disso, se contestou o Carlinhos Cachoeira por causa disso, mas a verdade é que quem canta é bandido. Então, o que você tem que fazer é não roubar e, sobretudo, não contratar bandido que já foi preso para lavar dinheiro seu lá fora, não é isso? Então, eu estarei de volta aqui na sexta-feira, direto ao assunto e até lá. Você pode assistir a entrevista de Rodolfo Gamberini com o prefeito Haddad no site da TV Gazeta. Indicado pela presidente Dilma Rousseff ao Supremo Tribunal Federal, o jurista Luiz Edson Fachin submeteu-se hoje à sabatina no Senado. Ele se definiu como uma pessoa progressista, mas negou ter filiação partidária. Logo no início da sessão na Comissão de Constituição e Justiça, Fachin se emocionou ao relembrar fatos e familiares que marcaram sua vida. Na minha alma sempre falou alta lembrança de meus pais e meus tios. Ele defendeu o exercício da advocacia enquanto era procurador do Estado no Paraná. Lembrou que o concurso pelo qual ingressou no serviço público era de 1989 e que tomou posse um ano depois da legislação que proibia a atuação simultânea. A questão que se colocou me fez ir ao Procurador-Geral do Estado e indaguei ao Procurador-Geral do Estado se efetivamente esta circunstância já significava, pela superveniência da Constituição, a vedação da advocacia. Não tenho registro escrito disso, mas à época o Procurador-Geral do Estado disse: a sua resposta está no seu decreto de nomeação. Parlamentares oposicionistas perguntaram sobre sua ligação com o PT. Em 2010, Fachin gravou um vídeo de apoio a Dilma Rousseff. Ele se definiu como uma pessoa progressista, mas negou ter filiação partidária e afirmou que não teria dificuldades em julgar eventuais processos contra nenhuma legenda. Não fui inscrito em partido político, embora em 1982 integrei a equipe que elaborou o plano de governo do então candidato e depois governador José Richa. De qualquer sorte, não tenho inscrição político-partidária, nunca fiz proselitismo político-partidário em sala de aula, acho que 30 e poucos anos de magistério. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirmou que vai levar o nome de Fachin para aprovação em plenário na terça-feira da semana que vem. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a indicação de Fachin para o STF. Sabatina de candidato a ministro do Supremo no Senado Federal costuma ser uma ação entre amigos. Mas não foi o que sucedeu na sabatina de Luiz Fachin. Dessa vez, sabatina foi dura, incisiva, como deveria ser, mas como há muito não se via no Senado. Deve-se esse rigor todo a Dilma Rousseff.
Em verdade, os senadores que inquiriram de forma mais dura o candidato Fachin fizeram isso para desqualificar quem indicou a presidente Dilma e não necessariamente o indicado. Mas disso resultou uma sabatina que foi muito útil para a sociedade brasileira, porque o candidato a ministro teve que falar sobre todas as polêmicas que rondam o nome dele desde o dia em que ele foi indicado. Falou sobre o acúmulo da atividade de advogado com o cargo de procurador do estado do Paraná, sobre as simpatias dele pelo MST, sobre a suposta defesa que fez da poligamia, sobre tudo. E ele respondeu de forma pausada, franca e não deu pretextos para aqueles que queriam rejeitar o nome dele. Fachin se definiu como progressista, mas disse que o limite dele é o respeito à lei. A certa altura, o senador Ronaldo Caiado, líder do DEM, que foi um dos mais duros inquiridores, insinuou que Fachin poderia ser um ponto fora da curva no histórico de indicações para o Supremo. O ministro diz que não é ponto nem curva, que simplesmente segue a lei. Noutra oportunidade, perguntaram a Luiz Fachin o que ele acha do julgamento que está sendo feito no Supremo sobre o financiamento privado de campanha. O ministro disse algo que costuma soar como música aos ouvidos dos parlamentares. Ele falou que em determinados assuntos o Supremo não deveria atravessar a rua. Significa dizer que, na opinião dele, o tribunal não deve se meter em assuntos que só dizem respeito ao Congresso Nacional. Ou seja, resumindo tudo, o ministro não deu pretextos para aqueles que queriam votar contra ele e a rejeição do nome dele, a eventual rejeição do nome dele, seria uma rejeição a Dilma Rousseff e não ao candidato a ministro do Supremo. Boa noite. Começou hoje em São Paulo a ExpoSec 2015, considerada a maior feira de segurança eletrônica da América Latina. Sorria, você nunca mais ficou sozinho. Os olhos que tudo veem estão por todos os lados, cada vez mais inteligentes. Azar de quem está em qualquer lista negra. Não é meu caso, mas eu entrei no ambiente e a câmera me reconheceu. Em segundos, ela analisou 16 mil pontos da minha face e comparou com o banco de dados. Estádio de futebol, por exemplo, você tem a câmera onde cada pessoa que vai assistir um jogo está entregando o ingresso, você tem uma câmera captando a imagem e você compara com o banco de dados da polícia e você sabe que está entrando um bandido. Outra opção é, por exemplo, bancos. Outras opções, nós temos inclusive sistemas instalados em ônibus. Este outro equipamento lê muito além da impressão digital. Reconhece a pessoa pela veia dos dedos e abre a porta. É uma luz que ilumina o seu sangue, cria uma imagem das suas veias e libera ou não acesso de acordo com a orientação que é dada. O mercado de segurança cresce 10% ao ano e não teme a crise econômica. Aposta no avanço da tecnologia e no uso doméstico do cidadão comum, que já pode pagar por ela. Um exemplo? A campainha parece comum, mas a pessoa que toca não sabe. A imagem dela vai parar imediatamente no celular do dono da casa. Acionado o botão, nós podemos gravar até 512 fotos ou 100 vídeos de 10 segundos cada um, e isso é remetido para um smartphone cadastrado. O sistema, que inclui a campainha e um monitor que grava vídeos e fotos com as visitas, chega ao mercado por R$ 1.400. Da campainha, a tecnologia de segurança chegou também até a porta de casa. As fechaduras inteligentes estão fazendo muito sucesso aqui na feira. Esse modelo aqui abre a porta com controle remoto, biometria-chave ou através de um aplicativo de celular. É muito rápido. O celular aciona a fechadura e a porta está aberta. Esse outro modelo aqui tem senha. Você pode cadastrar vários números ou então abrir a porta com um cartão magnético. Olha lá, está aberta. O custo para ter a porta mais moderna do mercado, de R$ 700 a R$ 2.500. Hoje, praticamente 15% das residências no Brasil possuem algum tipo de tecnologia. Então, veja, é um mercado ainda em franca expansão e os preços estão cada vez mais acessíveis. Independente da situação que nós estamos passando, os produtos estão aí porque o segmento cresce independente da crise econômica, porque é um setor que auxilia os órgãos públicos no combate à violência. A ExpoSec 2015 fica no Expo Imigrantes, na Zona Sul de São Paulo, até quinta-feira. O evento acontece da 13h às 20h. A entrada é gratuita. Um bebê foi levado hoje de uma creche na Zona Norte de São Paulo. O crime aconteceu à tarde, no horário da saída.
Pedro Henrique foi levado da escola Santa Júlia Biliati, que fica no bairro da Água Branca, por uma mulher que se identificou como irmã da mãe do menino. A funcionária, segundo a escola, era nova na função e acabou entregando a criança de apenas 1 ano e 3 meses. A família iniciou uma campanha no Facebook e o menino foi devolvido na escola agora à noite. São Paulo tem vivido dias típicos de outono, com sol e temperaturas amenas de dia e frio durante a noite. Como será que fica o tempo nos próximos dias? Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão. Uma massa de ar seco de origem polar continua atuando sobre São Paulo. Assim, a quarta-feira será de tempo firme, temperaturas amenas à tarde e madrugadas frias. No centro-norte de São Paulo, máxima amanhã de 24 graus em Barretos e de 26 em Araraquara. E previsão de chuva fraca, mas apenas no litoral e no Vale do Ribeira, graças ao vento úmido que sopra do mar. Aliás, o mar continua agitado, com ondas de 2 metros e a possibilidade de ressaca não está descartada. Máxima amanhã de 24 graus, tanto em Santos como também em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, o dia pode começar com garoa, mas a partir da tarde as nuvens começam a diminuir. E assim deve acontecer até sexta-feira. Diminuição da nebulosidade e tempo firme. As máximas não devem variar muito e ficam entre 20 e 23 graus nos próximos 3 dias. A seguir, mais um tremor em meio à destruição. Mal contabilizou as perdas e Nepal tem mais um forte terremoto. Pelo menos 60 pessoas morreram. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. No Todo Seu de hoje, tem os fuxicos de Esther Rocha. Sim, pra gente ficar por dentro do mundo das celebridades. Tem ainda música bacana com a banda Vanguard e uma entrevista com o diretor de teatro talentosíssimo, Jorge Tacla. Vai perder? Tô aqui esperando. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Tô aqui te esperando. Oferecimento Bombril. Os produtos que brilham como toda mulher. Novo terremoto causa ainda mais destruição no Nepal. O novo tremor matou pelo menos 60 pessoas e deixou mais de 1000 feridas. O país ainda tenta se reconstruir após o forte tremor do último dia 25 de abril, que deixou cerca de 8.000 mortos.
O epicentro do abalo foi registrado a 76 quilômetros de Katmandu, a capital do país, próximo ao Monte Everest, mesma região que foi a mais afetada pelo tremor do mês passado. O terremoto desta madrugada teve magnitude de 7,3 na escala Richter. Moradores de Katmandu, em pânico, abandonaram suas casas e se aglomeraram em espaços públicos com medo de ambientes fechados. O tremor também foi sentido no norte da Índia, principalmente na capital Nova Delhi. Pessoas tiveram que abandonar prédios. Mortes também foram registradas no país vizinho. Estas imagens mostram o momento em que políticos nepaleses correram para o lado de fora do parlamento, interrompendo uma sessão. O terremoto desencadeou deslizamentos de terra em regiões ao norte do Nepal. Durante visita a Cuba, o presidente da França, François Hollande, se encontrou com Fidel Castro. O líder francês foi recebido com honras militares no Palácio da Revolução, em Havana, onde se reuniu primeiro com o presidente cubano Raul Castro. Ontem, Hollande também teve um encontro com Fidel Castro, afastado do poder desde 2006. Após o encontro, o presidente francês afirmou que estava diante de um homem que fez história. Hollande defendeu o fim do embargo americano à ilha, afirmando que a medida é um entrave ao desenvolvimento de Cuba. Empresas de Cuba e da França assinaram convênios nas áreas de petróleo e turismo. Esta foi a primeira visita oficial de um líder francês ao país, que acontece em meio ao processo de reaproximação de Cuba com os Estados Unidos, após 50 anos de embargo econômico. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Fique agora com Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. O guitarrista, cantor e compositor Andreas Kisser responde tudo em A Máquina. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.